Levítico, capítulo 3. Os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer do gado bovino, seja macho, seja fêmea, deverá ser oferecido sem defeito ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará à entrada da tenda da revelação. E os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E, se sua oferta como sacrifício pacífico ao Senhor for de gado ovino e caprino, seja macho, seja fêmea, deverá ser sem defeito. Se oferecer um cordeiro, deverá oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício de oferta pacífica fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda gorda inteira, cortada rente ao espinhaço, e toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada ao Senhor. E, se a sua oferta for uma cabra, deverá oferecê-la diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois disso, dela separará a sua oferta, isto é, a oferta queimada para o Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura pertencerá ao Senhor. Este será um estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Não comereis nenhuma gordura nem sangue. Capítulo 4. O sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: se alguém pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, se for o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Levará o novilho à entrada da tenda da revelação, diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o sacrificará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda da revelação. E, molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco do sangue diante do Senhor, sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação. E derramará todo o resto do sangue do novilho na base do altar do holocausto, que fica à entrada da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. Assim como se faz com o boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto.
Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento. Enfim, tudo o que restar do novilho, levará para fora do acampamento a um lugar puro, onde se joga a cinza, e queimará sobre a lenha. Será queimado onde se joga a cinza. Se toda a comunidade de Israel pecar por ignorância, sem o conhecimento da Assembleia, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, tornando-se assim culpada. Quando o pecado que cometeram for descoberto, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o levará diante da tenda da revelação. Os anciãos da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será sacrificado diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho à tenda da revelação. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. E porá um pouco do sangue sobre as pontas do altar, que está diante do Senhor, na tenda da revelação. E derramará todo o resto do sangue na base do altar do holocausto, que fica à entrada da tenda da revelação. Tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. Fará com este como fez com o novilho da oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um líder pecar, fazendo por ignorância qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu, e assim se tornar culpado. Quando for notificado de seu pecado, levará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o sacrificará no lugar em que se sacrifica o holocausto, diante do Senhor. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará o resto do sangue na base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele, e ele será perdoado. E, se alguém dentre o povo pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, e assim se tornar culpado, quando for notificado do pecado que cometeu, levará como oferta pelo pecado cometido uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o resto do sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá trazê-la sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará como oferta pelo pecado no lugar em que se sacrifica o holocausto. Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o resto do sangue da oferta na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote fará em favor dele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado.